Olá pessoal, hoje estaremos apresentando o nosso trabalho, mas de uma forma bem diferente. Vamos fazer um Draw My Work. Hoje estaremos falando um pouco sobre a população mundial, conteúdo que está localizado no capítulo 11 do livro de Geografia. A densidade demográfica indica a quantidade de pessoas que habitam determinadas áreas do globo. Ela tende a ser mais baixa nas regiões desérticas ou em florestas, também nas montanhas e regiões polares. Há um cálculo para se obter a densidade demográfica. Funciona da seguinte forma, dividindo-se o número de habitantes pela extensão territorial habitada e a unidade de medida utilizada é habitantes por quilômetro quadrado. Thomas Robert Malthus criou a teoria demográfica, que foi uma tentativa de equilibrar o crescimento populacional. Entretanto, essa foi e é uma teoria falha, pois trouxe vários problemas sociais, como mulheres e crianças trabalhando em fábricas e homens desempregados. A crítica marxista. Karl Marx foi um grande crítico opositor ao capitalismo. Ele chegou a uma conclusão a respeito da teoria de Malthus. Ele disse que ela servia de ferramenta para ajudar o capitalismo. Nos aprofundando mais na teoria de Malthus, vamos agora falar do seu surgimento, que aconteceu em meados do século XX, mais especificadamente no fim da Segunda Guerra Mundial. Em decorrência disso, veio uma coisa que chamamos de neocolonialismo, que foi uma época de exploração e dominação política, e por sua vez gerou grandes áreas industriais na África e na Ásia, que foram chamadas de colônias. Neste período, ocorreu uma revolução médico-sanitária, que melhorou a qualidade de vida da população em geral. Em decorrência disso, houve uma explosão demográfica e um crescimento econômico. Várias novas tecnologias surgiram, como a pílula e a esterilização. Lembra do Karl Marx, o crítico? Pois é, não foi só ele quem criticou o malthusianismo e o neomalthusianismo. Os reformistas também criticaram. Eles disseram que não são os filhos que geram a pobreza, mas sim a pobreza que geram os filhos. O ecomalthusianismo foi o desdobramento do neomalthusianismo, que responsabilizava o forte crescimento demográfico dos países. Nos dias atuais, o crescimento populacional do mundo é muito grande. Segundo o US Census Bureau, em 2012, a cada minuto, o mundo ganhava 254 novos habitantes. Nos últimos tempos, a pirâmide etária tem preocupado os governos e a sociedade como um todo, pois a população está tendo uma faixa etária descontrolada, tanto sendo mais jovem como sendo mais velha. Isso é de fato um problema, pois se a população é, entre aspas, toda jovem, não terá como a população economicamente ativa, que será a minoria nesse caso, produzir o bastante para bancar a formação dos mais jovens, e em um caso de uma população mais velha, não terão recursos o suficiente para bancar as aposentadorias. Pegue como exemplo essa pirâmide etária da Itália, que viveu nesta época de 2012 o envelhecimento da população, um fenômeno demográfico sem precedentes nesse caso. Durante milênios, o crescimento populacional no mundo foi lento devido a guerras, epidemias e crises de fome. Mas a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, avanço da medicina, melhoria da higiene, melhoria da alimentação, a população começou a se multiplicar, e foi aí que atingimos o primeiro bilhão. Mas a revolução demográfica só ocorreu mesmo no século XX. Foi daí que surgiu a dinâmica demográfica, que analisa o número de nascidos e mortos, podendo esse saldo ser positivo ou negativo. Positivo se o número de nascidos superar o de mortos, negativo se for ao contrário. Esses dados podem variar de acordo com o país e mesmo entre diferentes regiões.
Existe um processo de transição demográfica, que consiste basicamente no crescimento vegetativo da população. Entretanto, é mais complexo do que isso. Tem duas fases. A primeira fase tem início quando as taxas de mortalidade começam a cair devido a melhorias obtidas no setor da saúde e de habitação de alimentos. E a segunda consiste no declínio das taxas de natalidade. A estrutura da população é definida com base na pirâmide etária e fase de transição demográfica de um país ou região. Com base na pirâmide etária, é possível saber a expectativa de vida e as condições socioeconômicas do país. As condições socioeconômicas estão relacionadas a países que concluíram a fase de transição demográfica há mais tempo. A atividade econômica de uma população é dada pela PEA e inclui 3 setores. Primário, inclui agropecuária, extrativismo vegetal, pesca e caça. Secundário, atividades industriais, extração mineral e construção civil. Terciário, prestação de serviços, comércio, banco, educação, entre outros. O setor terciário tem gerado ampliação da economia informal, ou seja, surgimento de camelôs, vendedores ambulantes, entre outros, que por sua vez tem causado a hipertrofia desse setor. E então é isso, pessoal. Esse foi o nosso Draw My World. Esperamos que vocês tenham gostado. Obrigado e até o próximo trabalho.